E aí, Caboré, tudo bem com vocês? Bom, vamos para o nosso segundo vídeo nessa época de quarentena. Eu espero que você tenha assistido ao vídeo anterior, que foi liberado, que tematizava um conteúdo que nós já vimos em sala, que era justamente o uso da intertextualidade, a gente verificar como é que se faz esse procedimento na construção de textos. E agora, nós vamos justamente avançar no nosso conteúdo. Então, pega o seu livro, pega o seu caderno, por favor. Nós vamos para o capítulo 3, primeiro conteúdo do nosso capítulo 3, que é justamente figuras de linguagens, certo? As figuras de linguagens, provavelmente, lá no 9º ano ou no 8º ano, alguns de vocês devem já ter visto, pelo menos pincelado o conteúdo, certo? O que nós vamos fazer aqui vai ser começar esse conteúdo de modo resumido, inclusive, citando alguns exemplos, para poder capacitar você que está assistindo ao vídeo para resolver os exercícios. Então, quando acabar de assistir ao vídeo, pega o livro de vocês, resolve 5 questões, 6 questões, rapidamente, as objetivas, as discursivas, para que você teste se funcionou o seu estudo, beleza? Bom, inicialmente eu quero marcar para vocês que quando falamos em figuras de linguagem, falamos em 4 grupos de figuras de linguagem, certo? Existem as figuras de palavra, que são as que nós vamos ver hoje, por isso está com o Vzinho vermelho, as figuras de pensamento, de construção e de som, beleza? São 4 grupos de figuras de linguagem. Vamos ficar hoje só no primeiro, que são as figuras de palavra. Aí você pode estar se perguntando, mas Guilherme, por que eu tenho que estudar figuras de linguagem? Bom, as figuras de linguagem, elas são construídas o tempo todo, na minha fala, na sua fala, ou dentro da literatura, na série que você assiste, a novela que você vê, ao livro que você lê. Então, figuras de linguagem são procedimentos muito criativos de reinvenção, de criação, recriação da linguagem. Então, o tempo todo nós usamos. Então, não é um conteúdo que vai estar dissociado da sua realidade. Muito pelo contrário. Quando eu começar a liberar os exemplos e os conceitos, você vai dizer, poxa, eu falo isso também. Eu já escutei isso, eu já li isso. Então, é um conteúdo que faz parte da nossa construção linguística. Tranquilo? Bom, coloquei para vocês os 6 principais grupos, os 6 principais tipos de figuras de linguagem quando eu me refiro a figuras de palavra. Beleza? Bom, para a gente começar, a nossa amiga metáfora, certo? A metáfora é a figura de linguagem talvez mais difundida, talvez mais conhecida por você, aluno. Porque a metáfora é um procedimento de construção inventivo da linguagem que nós utilizamos sempre, o tempo todo. Olha, coloquei a definição. A metáfora é uma comparação implícita entre 2 elementos. Quer dizer o quê? É quando eu faço a aproximação entre 2 elementos que naturalmente não seriam aproximados, não seriam comparados, e eu omito um conectivo, ou eu omito um termo comparativo. Então, por exemplo, eu digo, Guilherme, o professor Guilherme é um gato. Eu aproximei o professor a um animal que é gato. E eu não usei nenhum elemento comparativo. Por exemplo, Guilherme é como um gato. Quando eu digo que Guilherme é um gato, primeiro, eu estou dizendo uma grande verdade, né? Você que está assistindo, você sabe disso. Segundo, eu uso uma metáfora. Então eu aproximo a beleza do gato à beleza de Guilherme. Tranquilo? Bom, segundo grupo, segundo tipo de figuras de linguagens dentro das figuras de palavra é a comparação ou, essa barrinha significa ou, símile. Então pode aparecer para vocês em provas, em conteúdos, em exames, ou essa figura com o nome de comparação, ou a figura com o nome de símile. Se aparecer a mesma ideia que ela cria, certo? É quando eu tenho uma comparação explícita. Lembra que eu disse que Guilherme é um gato? Se eu disser Guilherme é como um gato, eu vou aproximar alguma característica de Guilherme à característica do gato. Por exemplo, a beleza, a agilidade, a sagacidade, a elegância. Então eu uso um como, um elemento comparativo. Tal qual, assim como. Então sempre vão aparecer elementos que marquem a aproximação, ou seja, a comparação de um elemento com outro. Tranquilo? Bora para o terceiro tipo. O terceiro tipo deriva, vem nessa mesma linha, chama-se alegoria. Bom, a alegoria, se você verificar no seu livro, no seu material do Bernoulli, ele vai dar essa mesma definição. É quando eu tenho uma representação simbólica de algum elemento cultural para significar outro. Ou seja, eu elejo um símbolo, um signo, que culturalmente vai significar outra ideia, outro conceito, outro elemento. Como assim, Guilherme?
Se você lembrar de Brasília, certo? Lembra dos monumentos que tem em Brasília? Você tem uma estátua muito famosa que sempre aparece na TV, nos livros, nas fotos, que é o símbolo da justiça, que aparece uma figura feminina sentada, com os olhos vendados, e em uma das mãos ela segura uma balança. Os olhos vendados significam justamente a imparcialidade da justiça, e a balança significa justamente a ideia do peso, de você agir de modo justo. Então, essa figura dessa mulher, com essas características, olhos vendados e segurando a balança, justamente vão ser uma alegoria da justiça. Tranquilo? Bom, uma outra alegoria muito recente que eu posso citar para vocês, que até o livro de vocês traz também, é com relação ao filme Bacurau. Ouviram falar de Bacurau? Assistiram Bacurau? Fica como sugestão para vocês durante essa quarentena. O filme Bacurau é construído com uma série de alegorias em todo o filme. Por exemplo, há um conflito, sem spoiler, há um conflito entre norte-americanos e europeus contra brasileiros na cidade do Nordeste brasileiro. Então aí você tem uma alegoria do imperialismo, por exemplo. Não vou dar spoiler para mostrar como é que essa manifestação vai se concretizar. Então, Bacurau é um filme construído com base em alegorias. Existem diversos outros filmes que são construídos também com alegorias. Tranquilo? Bom, vamos para o quarto grupo, o quarto tipo. A catacrese. Palavra estranha, né? Catacrese. Catacrese parece nome de doença, né? Ah, eu peguei uma catacrese fortíssima, né? Estou sofrendo de uma catacrese aguda, mas não é. Catacrese é uma figura de linguagem que é utilizada o tempo todo por nós. Por exemplo, quando eu digo, tropecei no pé da mesa, ou quebrei a asa da xícara. Entende? Pé da mesa, asa da xícara, perna da cadeira, braço do sofá, são exemplos de catacrese. É quando eu pego uma metáfora, lembra da figura anterior? Pego uma metáfora, a qual já é cristalizada no nosso cotidiano. Então, perna da cadeira, o pé da mesa, o braço do sofá, a asa da xícara, e por aí vai. São todos exemplos de catacrese. Tranquilo? Bom, o penúltimo tipo de figuras de linguagem dentro do grupo de figuras de palavras é a metonímia. A metonímia o tempo todo também é utilizado por nós, certo? É uma figura muito comum na literatura e muito comum no cotidiano. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou limpar meu ouvido com um cotonete. Talvez você já tenha usado um cotonete, sabe, uma cotonete, já tenha usado, limpar o seu ouvido. Cotonete não é o nome daquele objetozinho que você usa para fazer a higiene do seu ouvido. O nome daquele objetozinho, veja só, é haste flexível com algodão nas pontas. Mas eu uso uma marca para denominar o produto. Eu vou limpar uma panela usando bombril. Então eu uso uma marca, o nome da marca, para me referir a um objeto, a uma coisa no mundo que é a lã de aço, certo? Eu gosto muito de ler Machado de Assis. Eu não vou desenterrar Machado de Assis, que está morto, tem anos, e eu vou ler o sujeito. Quer dizer o quê? Que eu vou ler a obra de Machado de Assis. Tranquilo? Isso é uma metonímia, quando eu uso uma palavra para denominar uma outra. Bom, por último, nós chegamos à sinestesia. Eu sou um sujeito extremamente sinestésico, e muitos dos meus alunos também são. O que é uma sinestesia? Coloquei para vocês. É quando eu identifico em um texto, ou numa fala, um texto oral, uma mistura de sensações. Ou seja, uma mistura de imagens ou sensações que são percebidas, captadas pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, quando eu digo, Guilherme tem uma voz doce. Eu misturo voz, que é captado pela minha audição, com doce, que é captado pelo meu paladar. Ou então, eu vi uma imagem feliz. Ou então, eu vou temperar o feijão com cheiro verde, então eu uso o olfato e uso a visão com a cor verde. Tudo bem? Bom, então essas foram as 6 figuras de palavra dentro das figuras de linguagem. Espero que vocês tenham acompanhado. Vai fazer exercício para testar o que a gente trabalhou aqui. Beleza? Muito obrigado. Curta a quarentena com muito cuidado e estudando também. Valeu!